TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, num dia maravilhoso, num programa que nós estamos reiniciando, começando agora pelo livro do Levítico, dentro de toda essa proposta do Pentateuco, esse é o terceiro deles. E nós estamos aqui, então, muito felizes por podermos dar iniciação, continuação e irmos avançando no entendimento desse livro que parece tão complexo, mas que está se revelando como um livro cheio de propostas e promessas para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Conto hoje com a presença, via Skype, a nossa querida professora Amélia, a quem agradeço. A nossa professora Ieda, a quem também agradeço, que no estúdio com a gente. Obrigada, Olá, Ieda. É bom estar aqui de volta. E a vocês, cada um de vocês que junto conosco fazem esse programa ser realmente uma fonte de riqueza, de enriquecimento, de procura, de proposta, de fundamentação, enfim, um livro que está pouco a pouco, através desse ensino, sendo descoberto por nós aqui. Nós estivemos no programa anterior, iniciando, portanto, como eu disse, o livro do Levítico. Já fizemos o estudo do capítulo 1, que falava dos holocaustos, e o capítulo 2, que falava da oblação. Os holocaustos oferecem a Deus, pela expiação de seus pecados, sacrifícios de animais. E o capítulo 2, que é a oblação, oferecem a Deus, em expiação de seus pecados, os vegetais. Nós estamos agora entrando no capítulo 3, que vai ser o sacrifício de comunhão. Então, nós vamos entender como é que se dá esse sacrifício, considerando o tamanho das ofertas, daquilo que é colocado em cima do altar. Então, eu quero aqui iniciar já o capítulo 3 do livro do Levítico, lendo o versículo do 1 ao 5, para que a gente possa entender os sacrifícios de comunhão, como eles acontecem. Vai estar escrito: se o seu sacrifício for um sacrifício de comunhão, e se oferecer animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que oferecerá perante Yahvé. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue sobre o altar em redor. Oferecerá uma parte destes sacrifícios de comunhão como oferenda queimada a Yahvé. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles, e junto aos lombos, e a massa gordurosa que tirará do fígado e dos rins. Os filhos de Arão queimarão essa parte no altar, em cima do holocausto, em cima da lenha colocada sobre o fogo. Será oferenda queimada em perfume de agradável odor a Yahvé. Aqui já me vem uma coisa que eu quero perguntar. Eu vou aproveitar. Amélia, você pode nos ajudar para começar, então? Eu pensei que esses sacrifícios eram apenas oferecidos na condição de serem machos, pequenos e sem mancha. E sem defeitos também, né? Aqui ele fala que pode ser macho ou fêmea. Então, uma coisa que o Padre Carlos já falou também, que o livro de Levítico, do capítulo 1 ao 7, que nós estamos estudando o 3 agora, ele foi escrito no momento que o povo de Deus está escravizado na Babilônia, chamada de exílio. E quem escreveu foi um grupo de sacerdotes, por isso esse livro do Levítico a gente fala que é da tradição sacerdotal. Aí ele vai colocar aqui no livro que a gente está vendo algumas tradições muito antigas sobre o ritual dos sacrifícios, né?
E vai falar de diversos tipos de sacrifício que eram praticados desde o início da história do povo de Deus. Olha, a gente vai, quando ele fala assim, você falou animal macho, né, o fêmea sem mancha, já aparece aqui um pouco da questão da impureza, que está no livro de Levítico também. O que é puro e agradável a Deus. Então, não pode ter mancha, não pode ter nenhum defeito, tem que ser um animal puro. Vai ser a lei do puro e do impuro, que depois vai ser atribuído ao ser humano também. Então, ele está falando nesse que você leu, que será um sacrifício de comunhão, certo? Então, o que quer dizer? A vítima é repartida entre Deus e entre o ofertante, se distingue pelo antigo ritual do sangue. Então, o texto você viu, fala que ele vai colocar a mão sobre a cabeça, primeiro a prenda, em seguida vai derramar o sangue sobre o altar ao redor, e você percebe que uma parte do sacrifício de comunhão, queimada a Yahvé, é a gordura, também os rins, né, junto aos lombos, a massa que tira do fígado dos rins. E aí dá para perceber, porque se você queimar só a carne, não solta tanta fumaça. Essa gordura para que tudo isso vai subir como um grande incenso e oferenda a Deus. Mas para Deus tem que ser aquilo o que é puro, não pode ser sujo, não pode ser com defeito, nem nada. E aqui é legal porque fala que será macho ou fêmea e um animal grande, sem defeito. Então, o que se oferece a Deus tem que ser puro. Né? É um ritual que já era usado por todas as nações e agora eles vão assumir como deles também. Tá. Quando a gente chegar lá no capítulo 11, vai ter uma listagem, qual que é os animais puros e quais são os impuros, tá? Tá certo. Eu ainda quero insistir um pouquinho, Ida, a questão de ter introduzido nesse texto fêmea, porque antigamente era só, quer dizer, pelo que eu entendi, era só macho. Animal macho, sem defeito e sem mancha. Daí chegarmos a ideia, né? Isso é talvez uma releitura, uma prefiguração de Jesus, que é o Cordeiro perfeito, né? Que é macho, sem mancha e sem defeito. Então, essa questão do masculino, aí Isso. se refere mais ao sacerdote. Aqui a oferenda não se refere, a oferenda pode ser tanto macho como fêmea no sacrifício de comunhão. Então, na questão do sacerdote, sim. Né? O sacerdote, então, aquele que vai exercer a função sacerdotal no templo, ele tem que ser masculino, ele tem que ser macho, quer dizer, homem, né? Não se aceita aí a parte feminina como sacerdotisa, apesar de muitas lutas aí, né? Mas, então é só a questão do sacerdote, a questão das oferendas não, tá bom? É importante também a gente saber, né, que esse sacrifício de comunhão também recebe outros nomes, né? Recebe o nome de ação de graças. Esse ação de graças nos lembra muito o quê? O que a gente faz toda a missa, a Eucaristia. Logo após a Eucaristia. A Eucaristia. Então, ele recebe esse nome também de ação de graças, né? Porque a vítima aí, ela é repartida em comunhão, né? A melhor parte é oferecida a Javé, que é o sangue, que é a gordura, né? Que é as partes das entranhas dos animais, aí que ele vai falar, né? Do fígado, do rim, do lombo. Então, vai ser oferecido em forma de fumaça, em aroma de suave odor, né? E o resto da vítima, da oferta, ela vai ser repartida num banquete, por isso que fala aqui, né? Sacrifício de comunhão, e ele também é chamado de banquete sacrificial, porque a vítima, a melhor parte, então, a parte vital do animal é queimada e oferecida em forma de fumaça, né? Com suave odor para Javé. E o restante da oferenda, da oferta, vai repartido então. A melhor parte para o sacerdote, né? Que é aí a parte da coxa e do peito, e o restante fica para o povo, né? Para a família do oferente também, de quem está oferecendo. Então, por isso que também ele tem esse nome de banquete sacrificial, né? É um sacrifício de comunhão, é um sacrifício pacífico, né? Que também nos lembra muito a reconciliação e a amizade do oferente com a divindade, com Deus, com Javé, e
da comunhão também na comunidade. Uhum. Tá, e a gente pode lembrar, Ana, que quando eles estão falando isso também, esse rito era mais frequente e porque ele formava, assim, a gente fala, o rito central de todas as festas deles. Vai celebrando assim, a relação da aliança desse Deus que é fiel com o povo, assim também o povo tem que ser fiel com esse Deus. Então, é um rito de agradecimento. Quando o povo entrar na Terra Prometida, vai ser assim, a primeira colheita que eles colherem, o primeiro animalzinho que nasce macho, as primeiras frutas, os primeiros cereais que colher, vai ser também ofertada, antes de repartir para todo mundo, vai ser ofertada a Deus. Aí só que nas tribos vai ser os levitas, né? Porque ainda não tem sacerdote. É sinal de agradecimento e de comunhão. Já que Deus deu a terra, Deus deu tudo, a gente, em agradecimento, oferta para Deus também a fumaça. Então, aí me faz lembrar exatamente os ritos mais solenes da igreja atual, onde fazemos a queima dos incensos para que aquela fumaça possa subir também, vai lembrar exatamente essa questão da queima, né? Que nós estamos aqui, entrando nesse capítulo 3, gente, vocês vão lembrar que nós estamos ainda na travessia do deserto, acabamos de oferecer aquele bezerro de ouro que foi terrivelmente condenável, uma postura que não foi bonita e que Moisés se enfurece, quebra as tábuas da lei, depois ele volta a subir. Quando ele desce, ele abre essa tenda separada de todo o acampamento do povo, que até então ele estava no meio do povo, né, Ieda? E ele vai fazer esse acampamento, essa tenda especial, para dizer, Yahvé agora está num local longe, afastado de vocês, não está mais no meio, ele está no local onde ele deve ser respeitado, onde ele deve ser considerado. E a entrada dessa tenda é que se fazia os sacrifícios animais, é onde acontecia. Então, todo esse ritual interessante que ele fala de como até segurar o animal, de como fazer a degola, de como fazer o sacrifício desses animais na entrada da tenda, né? Sim, interessante, a gente vai... Então, os sacrifícios, ele remonta, né? É uma história que já vem desde Abraão, a história do sacrifício. Abraão, a gente lembra o sacrifício de Isaac também. Isso. Não é? Quando a gente fala dos sacrifícios, igual a Melinha falou, nós estamos num período aqui do pós-exílio, o século V. Né? No século V, então, o que acontece? O Israel está sendo libertado, sai da escravidão da onde? Da Babilônia. Quando escreve esse texto. Esse texto aqui é o final do livro, né? Quando o livro toma sua forma final, é no período do pós-exílio. Isso. Pela tradição sacerdotal. Tá. Né? Então, os sacrifícios, eles vêm sofrendo ao longo da história uma evolução. Né? A gente vê lá do começo o sacrifício de Isaac feito por Abraão. É lógico que esse sacrifício que era queimar. Abraão, naquela época de Abraão, outras culturas faziam sacrifício humano. Isso. Né? E aí, como Israel, como Abraão está inserido junto com outras culturas, ele também pensa que Deus está pedindo para ele um sacrifício humano do próprio filho. Né? E aí, então, ele reconhece, quando Deus fala para ele, não põe as mãos no menino, na hora dele arruma o altar, né? Põe fogo, prepara a lenha. Isso. Né? E ele vai perceber, né, que Deus não aceita, não é agradável a Deus o sacrifício da vida humana. Né? E aí, então, vai ser o grande diferencial aí também já de Abraão, de Moisés. Moisés também pela sua caminhada, né, no deserto, eles ofereciam sacrifício por onde eles passavam. Em forma de quê? Em forma de gratidão, de reconhecimento dos dons de Deus, da presença de Yahvé no seu meio. Né? Então, esse sacrifício de oferta queimada que você falou, né, que lembra muito o incenso, ele vai também sofrendo, né, uma evolução no decorrer dos tempos. Aqui, a gente vê que é um período de pós-exílio, século V antes de Cristo.
né, que eles praticavam a parte queimada, né, as partes vitais do animal, era oferecido a Deus de forma simbólica através da fumaça, do aroma. Isso. O incenso, ele lembra muito incensar o ambiente, as orações, né, é uma forma de adorar, né, ela simboliza as orações da comunidade naquele momento. Muitas vezes a gente nem sabe, né, para que serve aquele incenso, por que se incensa o altar, por que se incensa a comunidade. Então, também é um momento de louvor, né? É um momento em que de sublimação, de transcendência, né, do material para o espiritual. Então, a fumaça, as orações vão subir simbolicamente e chegar na presença de Deus, assim como a fumaça pelo incenso. Quer completar? Eu posso seguir, Amélia? Pode seguir. Tá, então nós vamos acompanhando aí, agora a partir do versículo 6 até o 11, vai dizer: se for um animal pequeno que alguém oferecer como sacrifício de comunhão a Yahvé, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, oferecê-lo-á perante Yahvé e porá a mão sobre a cabeça da vítima e imolará diante da tenda da reunião, e em seguida os filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. Deste sacrifício de comunhão oferecerá a gordura como oferenda queimada a Yahvé, a cauda inteira, que será cortada rente à espinha dorsal, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. O sacerdote queimará esta parte sobre o altar como alimento, como oferenda queimada a Yahvé. Aqui, na verdade, há uma repetição de todo esse rito que aconteceu com os animais maiores. Agora pegamos esses animais de médio porte, né? Então, o que vai diferenciar aqui é a oferta, né? Que tipo de oferta que se oferece no sacrifício de comunhão? Então, gado bovino, né? Um animal grande, né? Geralmente é alguém que vai oferecer da comunidade esse animal, né, grande, para ser sacrificado em comunhão, para estar em comunhão com a divindade. Então, nessa outra parte que você leu, do 1 até o 5, a oferta é de um animal grande. Né? Desse trecho, o animal já é uma cabra, já tem um porte pequeno, é um carneiro, né? É um animal pequeno. Então, qual que é o tipo de oferta para esse sacrifício de comunhão? Não se sacrifica aves, animais pequenos, a gente vai ver. Por quê? O animal, ele tem que ter, mesmo que sendo um animal de pequeno porte, ele tem que ser repartido em comunhão. Né? Então, a ave não se aceita. Pomba, rolinhas, não se aceita nesse sacrifício de comunhão. Tá. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Amélia? Assim também, porque a gente vai pensando, o povo quando caminhava pelo deserto não tinha grandes animais, né? Eram pequenininhos só, porque estavam andando pelo deserto. Então, aí no começo fala do animal grande, agora pequeno. E depois você vai andar mais ainda, se você que a gente quer ligar lá com o Novo Testamento, a oferta para quem não tem animal nenhum será uma pombinha, uma rolinha. Então, depende do que a pessoa tem. Então, a comunidade ela tem uma ovelhinha, né? Ou ela vai oferecer o carneiro, porque é pequeno e ela tem. Já tem quem tiver já um animal maior, vai depender muito do como que a comunidade vive, né? Se ela tem animais maiores ou menores, né? Mas e pode ver que o ritual é o mesmo, é a gordura que é oferecida. Né? E o resto é o povo, sacerdote a melhor parte, e o povo, do que sobrar, o povo consome. Então, nós vimos aqui a oferta do animal bovino, aqui o carneiro, que é ovino, e a cabra, que vai ser caprino. São 3 classificações de animais. Eu queria saber, na verdade, esse capítulo, o versículo 12, até fechar o capítulo 3º, não vai acrescentar mais nada, a não ser a diferenciação da oferta. Mas a forma como se faz tirar a vida da oferta é a mesma. Né? Tem os ritos, tem a forma de como pega o animal, de como faz a degola, de como se asperge o sangue ao redor do altar, de como separa as partes nobres das outras.
E assim nós vamos seguindo. Então, tem só um versículo aqui que é bom a gente observar, Sim. que é o 17 aqui no 3, né? Que ele diz assim, que vai se tornar uma lei né, em Israel, porque a gente está falando aqui dos sacrifícios de Israel, que Israel praticava no pós-exílio, né? Um sacrifício judeu aqui nessa época. Então, lá no 17, ele vai ser uma lei perpétua, né? Em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gorduras nem sangue. Né? Então, por isso que a vítima era imolada. O que é imolação? Né? A imolação é um talho, é um corte que se faz no pescoço do animal, né? Até sair todo o sangue. Tá. Então, virou lei aqui entre os judeus nessa época, né? Não consumir a gordura e nem o sangue. O sangue, porque ele é a parte vital, representa a vida do animal. Por isso que é proibido, né, o consumo da vida. Agora eu queria uma pergunta que não quer calar, já para encerrar esse bloco. Eu vejo assim, tá certo que a oferta denota o poder do ofertante, o poder aquisitivo do ofertante. Se a pessoa é rica, ela oferece um bovino. Se ela é de médio porte, caprino, ovino e assim vai seguindo, né? Mas perante a consagração, perante o altar, perante o sacerdote, diminui o valor do resgate do pecado ante o tamanho da vítima? Então, aqui nós estamos falando de um tipo de sacrifício, ele está descrevendo o sacrifício de comunhão. Certo. Nós vamos perceber um outro tipo de sacrifício, de oferendas, de oferta, que aceita, né, os animais pequenos, as aves, que é o sacrifício pelo pecado. Sim, mas então, eu digo assim, vamos supor, aquele cara é muito rico, em compensação ele é muito pecador, porque ele sacrifica, ele exige, ele destrói, ele mata seus empregados para não pagar para eles. Esse aqui, então, teria que oferecer obrigatoriamente um elefante para poder pagar todos os pecados dele. Tem essa visão dentro da oferta do altar, dentro do sacrifício que é recebido pelo sacerdote, ou não? Aí no capítulo 4 vai ajudar a gente a compreender quando fala que é o sacrifício pelo pecado. Entendi. Né? Tá. Mas aí tem o pecado do sumo sacerdote, o pecado da comunidade, vai depender do pecado. Aí vai, do 4 em diante, agora vem falando um pouco sobre essa questão. Quando é o sacerdote que peca, quando é a comunidade que peca, tem um tipo de sacrifício. Então eu vou pedir a vocês que não saiam, porque agora nós vamos começar a entender o tamanho do pecado em função do tamanho da oferta. Nós já voltamos. Então, voltamos. E eu estava angustiado e continuo, quero esclarecer agora e acabar com essa angústia, de saber que o tamanho da oferta representa o tamanho do meu pecado. Então, nós teríamos todos que oferecer sempre bovinos ou animais até maiores, né? Mas quer dizer que os pequenos que só podiam oferecer pequenas ofertas de aves, aqueles menores ainda que só podiam oferecer grãos, então eles não podiam pecar muito, tem que ser só um pecadozinho. Mas para que a gente entenda e entre nessa temática, eu vou pedir que acompanhe o capítulo 4, iniciando aí, para que a gente possa, lendo o texto, começar a detalhar as entrelinhas do que traz aqui. Vai dizer: Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e dize-lhes: se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos de Yahvé e cometer uma destas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tornar assim o povo culpado, oferecerá a Yahvé pelo pecado que cometeu um novilho, animal grande, sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante de Yahvé à entrada da tenda da reunião, porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante de Yahvé. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião.
e molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante de Yahvé. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso que é queimado diante de Yahvé na tenda da reunião e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura deste novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e o seu excremento, isto é, o touro todo, será levado para fora do acampamento para um lugar puro, lugar do resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha. É no lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. Aqui já começa explicando, eu começo por você, Amélia, já começa explicando a questão do tamanho do pecado e o tamanho da oferta, né, Amélia? Isso. Então, quando ele começa falando, se alguém pecar... Amélia, nós não estamos lhe vendo o seu rostinho maravilhoso que a gente quer ver, a gente está perdendo. Pode falar, querida. Isso. A gente começa a perceber já desde do primeiro versículo que se alguém pecar, mesmo que por inadvertência que ele peca, né? Aí ele vai ter que... Agora, se for um sacerdote consagrado pela unção que pecar, e torna o povo culpado também, porque o sumo sacerdote, ele representa a divindade diante do povo, diante de Deus. Uma falta do sacerdote, olha só, se o sacerdote tivesse uma falta, envolvia também, portanto, uma falta coletiva para toda a comunidade também, né? Agora, se o sacrifício é para restaurar a aliança, então aquele que pode fazer o sacrifício é o sacerdote que faz, né? Toda assembleia, ela também não pode ter parte dessa carne. Por exemplo, ele fala assim, vai ensinando como que tem que fazer. Então, o pecado que o sacerdote cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, vai levar diante de Yahvé, entrar da tenda na entrada, vai pôr a mão na cabeça e vai imolar. Depois, o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue do novilho e vai levar de volta à tenda da reunião. E vai molhar o dedo no sangue. Olha só a simbologia já, para 7 aspersões diante do véu do santuário. Colocará então um pouco desse sangue sobre o chifre do altar e quer queimar diante de Yahvé a tenda da reunião. Vai derramar todo o sangue na base do altar, que se encontra a entrada da tenda da reunião. Todos os passos do rito, né? Um ritual bonito. Aí, de novo, de toda a gordura oferecida em sacrifício pelo pecado, ele vai reservar a gordura que cobre as entranhas, a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que vai destacar o fígado e dos rins. Tudo conforme foi combinado. O sacerdote vai queimar sobre o altar. Agora, o couro do novilho, toda a carne, a cabeça, as patas, as entranhas, o excremento, vai ser levado para fora do acampamento. É impuro. Para um lugar puro, lugar do resíduo de cinzas gordurosas. Aí ele vai queimar sobre o fogo da lenha e ali será queimado. Então, sendo o sacrifício que é restaurado para restaurar a aliança, né? Então, o sumo sacerdote, ele vai fazer tudo isso. Então, depois, quando a gente continuar lendo, vai perceber melhor. Então, é todo um ritual que vai se repetir. Agora, a gente fica lendo ali e a gente não sabe se essa maior parte ela é consagrada ao sacrifício de expiação, porque vai ter pelo pecado e pelo sacrifício de reparação. Aí fica difícil a gente perceber se tem alguma diferença aí, né? O sacrifício pelo pecado parece ter um alcance mais amplo do que o sacrifício de expiação, do que da reparação, né? Porque a reparação, o que ela visa as faltas que lesa a Deus
que leva o sacerdote ao próximo. A gente tem que ir estudando mais para perceber qual que é mais importante, mas aqui parece que não tem diferença. Tá. Ieda, aqui fala, nesse versículo 6, fala então das 7 aspersões que deverão ser feitas com o sangue do animal imolado dentro. Então, o animal é imolado fora da tenda da reunião, ele é recolhido, aquele sangue é levado para dentro da tenda, diante do altar, ele vai fazer os 7 sinais sobre o véu do santuário. Esses 7 têm uma simbologia e o chifre ao qual ele se refere diante do altar também tem uma simbologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o 7 sempre nos lembra, assim, o humano e o divino. Né? Então, ele vai aspergir como uma forma de... O sangue, ele representa a vida. E ele tem o poder de libertar dos pecados. Então, essa aspersão, né, é na tentativa de reconciliação, né, entre o divino e o humano aqui. Entre o impuro, entre o profano, né, e o sagrado. Né? Então, faz parte do rito também, do véu. Lembrando que o véu sempre separa aquele ambiente, né, que é o santo dos santos, né, que é o ambiente mais sagrado que tem, né, e que o sacerdote entra uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados. Tá, e o 7, porque o 4 representa a humanidade e o 3 representa a trindade. Então, sim, somando esses dois, né? O eterno com o terno. O humano e o divino, né? O humano com o divino. O profano e o sagrado santo. Isso, aí nós temos essa totalidade. De reconciliar. E o chifre, que na época tinha uma simbologia bem interessante também. Sim, o chifre é as saliências do altar. Né? Então, aí fazia parte também do altar, e o chifre colocava o sangue, né, que seria oferecido, e também a parte do incenso. No altar de incenso também tem essa saliência no altar. Tá. E o chifre representa também a força, né? A força, o poder, né? Então, tem até, acho que é em 1 Reis que fala sobre o chifre, quando a pessoa cometia um pecado muito grave, em caso de pena até de morte, se ele recorresse ao chifre do altar, se ele corresse para esse lugar do altar, ele não era morto pelo pecado que ele tinha cometido. Era uma graça que ele ia ter, né? Que ele tinha de recorrer ali ao sagrado para livrar da pena de morte. Então, tem todo um simbolismo por trás também do chifre do altar. É interessante aqui que a gente vai perceber nesse rito do sacrifício pelo pecado. Primeiro, ele fala assim que é um sacrifício, se alguém pecar por inadvertência, né? Essa palavra inadvertência é negligência, né? Se a pessoa pecar involuntariamente, cometer o pecado contra os mandamentos, que ele vai falar logo ali em seguida, né? Contra os mandamentos, né? Contra a aliança. Então, aí ele vai falar do caso do sacerdote ungido. Esse sacerdote ungido, ele é o sumo sacerdote. Ele é o chefe dos sacerdotes, né? E então, esse sacerdote, quando ele pecar por negligência, algum dos mandamentos, então o que ele tem que fazer? Ele vai oferecer, então, um novilho, um animal grande. Por quê? Porque o rito é um rito especial, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é sagrado, igual a Melinha falou, né? Ele representa o povo. Então, as consequências podem ser as consequências grandes, as consequências de um pecado de um sumo sacerdote. Tá. Então, depois ele vai falar do rito também. Além do sangue, ele vai falar da gordura. Tá. Então, vai ser também feito um sacrifício de comunhão, a queima das vísceras, das partes vitais do animal também. O que diferencia aqui do sacrifício de comunhão e do sacrifício pelos pecados é que a vítima, ela vai ser queimada fora do acampamento. Ela não vai ser queimada no altar e nem consumida pelo povo e nem pelo sacerdote. Tá certo. Quer acrescentar, Amélia? Só para dizer assim, essa ligação que o sumo sacerdote, Deus fala com ele com o povo. Então, e aí
se ele pecou, toda a comunidade peca. Dá para entender também assim. Para nós é errado, porque o pecado é dele, é pessoal. Mas não, o pecado é comunitário, porque se o povo também peca, se ele foi negligente, o povo é negligente por culpa dele. Né? Então, por isso que o sacrifício é diferente. Porque, vai ter que entender que esse elo que fala que o sacerdote ele está ligado diretamente a Deus. O povo não fala com Deus. O povo fala com o sacerdote com Deus. Então, já percebendo que no começo da história, Abraão falava com Deus, Moisés falava com Deus. Depois, você vê que no decorrer dos anos, vai mudando muito a relação. Porque o povo pecou, quebrou a aliança, mas ainda olha como que é, o sacerdote ainda continua a ser o elo da ligação. Tá. Né? Então... E se ele peca, ele leva toda a comunidade a pecar também, porque se ele não instruiu a comunidade vai fazer errado. Com então, certeza. A culpa maior é do sacerdote. Então, para embasar isso que você acabou de falar, eu convido vocês a acompanharem a leitura a partir do versículo 13, até esse finalzinho, que vai explicar bem essa questão sobre a Assembleia. Se for toda a comunidade de Israel a pecar por inadvertência e cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos de Yahvé, sem que a comunidade esteja apercebida do fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho, animal grande, sem defeito, logo que for conhecido o pecado do qual é responsável. Será levado diante da tenda da reunião. Diante de Yahvé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante de Yahvé. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda da reunião um pouco do sangue do novilho, molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu perante Yahvé. Depositará então um pouco do sangue sobre os chifres do altar que se encontra diante de Yahvé na tenda da reunião e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda da reunião. Tirará então do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com este novilho como fez com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim se fará com ele e, tendo o sacerdote feito o rito de expiação pelos membros da comunidade, serão eles perdoados. Mandará levar o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. Este é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Amélia, hoje, ainda voltando a você, depois eu peço a opinião da Ieda, hoje nós temos esse sacrifício que deveria ser pago em nome da comunidade? Não. Cada um paga o seu próprio pecado, expia seu próprio pecado, não é isso? Ou estou errada? Se a gente vai pensar no hoje, lá quando fala assim, porque se o sacerdote pecou, o ritual que foi para o sumo sacerdote também é para a Assembleia, aí fala assim, tanto o sacerdote representa a comunidade, como a comunidade representa o sacerdote. Então, o pecado vai ser o mesmo, o rito é o mesmo. Aí você pergunta se hoje não é assim. Aí depende de muito como que a comunidade hoje entende o que é o ser pecado, né? Existe o rito também, e o rito para o pecado hoje existe para nós hoje, no momento, a confissão individual, como também tem a confissão comunitária, onde se fala quais são os pecados. Aí hoje a gente pode olhar que os pecados são, não só tem pecado pessoal, mas também tem pecado social, comunitário, pecado dos sacerdotes. Então, hoje o pecado abrange muito mais por causa da nossa compreensão, que a teologia vai mudando no decorrer da história, né? Mas existe sim, para nós existe a confissão, alguns lugares a confissão é comunitária, também tem como pessoal, e não tem mais o rito como de sacrificar animal, coitadinho do bichinho, né? Ficar matando animal para ofertar para Deus, mas existem outras coisas que sobem como incenso, que são as orações, o perdão dos pecados, sempre a gente crescer mais nesse entendimento da palavra de Deus. Ali fala muito pecado sobre os mandamentos. Então, hoje também, quais são os pecados que a gente comete sobre as normas, sobre o mandamento para o bem viver, para a sociedade, a gente olhar como um todo para a sociedade, nós temos muito pecado. Pecados que trazem a pobreza, pecado que trazem para a droga, que trazem para a corrupção, para a prostituição, para
são diversas maneiras que você pode pecar contra uma pessoa, contra uma comunidade toda. E o que a gente tem hoje de expiação dos pecados são várias formas, né? Enquanto igreja, nós temos a confissão, depois a Eucaristia, que é o alimento, né? Porque, como fala na carta aos Hebreus, alguém pagou um preço muito caro, por isso, o sumo sacerdote Jesus. Então, ele já foi imolado por nós, né? Ele foi assassinado pelos pecados da humanidade. Aqui, eu estou vendo então que nesse versículo 13, toda a comunidade vai pecar por inadvertência e será oferecido. Me fez lembrar a adoração ao bezerro de ouro, quer dizer, foi um pecado cometido por toda aquela comunidade. Então, essa comunidade toda terá que fazer realmente um sacrifício para expiar esse pecado comunitário, né? A Amélia coloca muito bem. Nós temos agora, principalmente agora no período da Quaresma, que chega na quarta-feira da Semana Maior, que é o momento em que toda a comunidade tem a oportunidade de fazer esse perdão coletivo, comunitário, né? Sim, então, é interessante a gente situar bem o tempo, né? Porque nós estamos falando do sacrifício de Israel no tempo pós-exílio. Certo. Né? Então, esse sacrifício, ele foi, no decorrer dos tempos, ele foi sofrendo evolução. Se falarmos do hoje, né? O que acontece? Hoje nós temos Jesus, né? Jesus, ele tem a nova aliança. Então, aqui nós estamos falando da antiga aliança, onde era feito os sacrifícios de animais, né? Os sacrifícios, oferendas de alimento, de animais, de trabalhos. E aqui com Jesus, Jesus ele vai selar uma nova aliança. Né? Que o sacrifício que vai ser aceito por Deus, Deus não se agrada com sacrifícios, nem de animais, nem de humanos. Né? O sacrifício que vai ser oferecido é a própria vida dele em nosso favor. Né? Então ele vai morrer na cruz e ele vai vai oferecer seu corpo e seu sangue pela nossa salvação. Né? Então, o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício, né, de amor. Porque Deus não se agrada com sacrifícios sangrentos. Tem várias partes da Bíblia que vai falar sobre isso. Né? Agora, Jesus ele vai dar a vida, né? E tem a passagem em Mateus que ele vai falar, olha, ninguém tem maior dos sacrifícios e holocaustos é dar a vida pelo outro, né? Dar a vida pelo seu amigo. Então, retomando a questão que você falou, até me perdi um pouco, não, né? A questão do pecado comunitário que a gente está falando, que é o pecado, já falamos do pecado do sumo sacerdote, que é o sagrado, né? E agora o pecado da comunidade também, que é sagrada. Né? Então, quem vai ser oferente, quem que vai oferecer, quem vai representar a comunidade na hora do sacrifício, os anciãos que estou falando aqui. Né? Quem são esses anciãos? São os representantes do povo, porque aqui o pecado é o coletivo. Então, os representantes do povo é que vai oferecer, aqui no caso, né, o novilho. Né? E aí ele impõe as mãos no animal. Essa questão de impor, a gente percebe que tem todos os tipos de sacrifício, a imposição da mão. Porque aquela oferta vai representar, né, o ofertante. Então, aqui são os anciãos e vai representar todo o povo, toda a comunidade. Então, eu estava vendo, vocês estão falando e minha cabeça aqui está girando e eu estou vendo as figurações. No Antigo Testamento, como a Ieda coloca, o sacrifício de animais com todas aquelas exigências de que o animal grande, macho, perfeito, sem mancha, fosse degolado para expiação dos pecados da comunidade, no caso, e todo o seu sangue aspergido ao redor do altar. Quando chega Jesus na nova aliança, interessante, o altar era sempre colocado no topo de um cume, de um elevado, para ficar mais próximo a Deus. O Gólgota vai ser esse altar. Em cima desse altar vai ter o cordeiro perfeito, a imolação perfeita. Só que em vez de ser a degola do animal, o Senhor vai perfurar o seu coração, porque vai ser um sacrifício de amor dele. Não vai ser o sacerdote que vai sacrificar o animal. Ele, como sacerdote, sacrifica a si mesmo, oferece seu próprio sangue do seu coração e derrama sobre todo o altar da humanidade para
apagar o pecado comunitário que todos nós fizemos, Amélia. Eu achei assim essa figuração bem interessante. Eu queria que você enriquecesse isso da minha pobreza de informação aqui. Quando a Ieda falava assim desse amor de Jesus, né? Ninguém teve mais amor do que ele, que morreu por causa do projeto dele. Eu queria lembrar aqui que a gente falava muito do pecado de hoje da comunidade, pecado social. E a questão de como pagar isso. Eu estava lembrando, quando lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala assim, quando ele estava preso, você me visitou, eu estava com fome, você me deu comida, você me deu roupa, você cuidou de mim. Aí ele fala, mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Ele fala, quando a um dos meus irmãos você o fez. Nós estamos em plena campanha da fraternidade que fala a questão da fome. Aí a gente podia perguntar, por que é a terceira campanha que a Igreja Católica faz sobre a fome? Não tinha bastado uma, a segunda, precisou a terceira. Por quê? Existe um pecado social, né? A distribuição de renda não é certa. Então, há toda uma sociedade que ela não vive o projeto de Deus. Porque o reino de Deus não é poder. O reino de Deus é o mais certo, você ia falar, o reinado de Deus. O reinado de Deus é, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o pecado maior hoje é a fome, é a desigualdade social. Então, como é que eu posso, olhando o livro de Levítico, ver tanto ritual para tantas coisas, né? Mas o ponto central é observar os mandamentos, que está no Êxodo 20. Então, o pecado aqui é porque não observa e vai tendo as falhas. E quando um dirigente peca, toda a comunidade peca porque também não foi instruída. Então, qual o maior pecado é esse? Então, em plena campanha da fraternidade, que a gente pode pensar? Daqui a pouco estamos na Semana Santa, aí vem a linda festa da Páscoa, que é a maior festa do povo cristão. Então, é esse cuidado da gente trabalhar e na comunidade todos possamos ser irmãos e irmãs uns dos outros, cuidando do outro, da outra, em todos os sentidos da vida, entendeu? Porque o pecado maior é você deixar um irmão, uma irmã sua morrer de fome, abandonado na rua, né? Em todos os sentidos. Então, que a gente possa, assim como aqui o Levítico está dando umas leis para o povo viver, o bem viver na volta do exílio, e no deserto o povo caminhou aprendendo o bem viver na comunidade, a gente tem que aprender também a viver o bem viver. Não é luxo, não é riqueza, não. E quem também tem, não tá com pecado, não. Entendeu? Mas que a gente possa fazer aquilo que Jesus fez a vida inteira, a partilha, a solidariedade, a fraternidade. A gente fala sororidade. Sororidade vem da palavra soror, que significa irmão, irmã. Que a gente possa viver como irmãos e irmãs, cuidando uns dos outros, uma das outras. Isso que é muito importante. Isso, ok. Eu acho que o nosso programa de hoje conseguiu contemplar bem a questão do pecado e da vítima, né, se o pecado é individual ou é coletivo, como é que deve ser essa vítima, e entendermos que o Senhor Jesus foi aquele que se fez sacrifício para pagar todos os pecados comunitários, né, da humanidade. Então, eu agradeço a presença de vocês, queridas mestras. Melinha, muito obrigada por estar conosco, mesmo de longe, via Skype, contribuindo. Eu falo assim, de longe pessoalmente, mas juntinho de vocês com o coração. Com certeza, e a gente agradece esse carinho. A você também, professora Ieda, sua presença aqui conosco, sempre contribuindo, ajudando. Obrigada pelo convite. E você, que não poderia deixar de agradecer por essa participação, sua presença sempre assídua, e dizer, continue, vamos entender um pouco mais essa questão do nosso sacrifício para que possamos oferecer a Deus sempre uma alma cada vez mais digna do céu que buscamos. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!